Olá, RH! Diz aí, você é daquelas pessoas que faz a mágica acontecer enquanto resolve problemas que ninguém vê e responde perguntas que nunca imaginou? Ah, então com certeza você trabalha no departamento pessoal. Acertei? Hoje nós vamos falar sobre os bastidores do DP. Esse lugar onde é preciso ter uma boa dose de paciência, bom humor e sempre um plano B na manga. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sincero sobre os recursos humanos. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje presos em um coque, olhos também castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje estou vestindo um vestido de gola alta, mangas longas, em tons pastéis, em rosa e verde, meia calça e uma bota marrom. E comigo aqui hoje no estúdio, eu estou recebendo a Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo e que escreve muito sobre o DP. E nada é por acaso, Flávia, então não é por acaso que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Não vou nem dar oi para o nosso convidado de hoje, vou deixar tu anunciar aqui, deixar um suspense no ar. É um prazer estar aqui no Talk, sempre falo isso, adoro estar aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos, de comprimento médio, logo abaixo dos ombros. Tenho olhos castanhos e pequenos, o nariz grande, a boca média. Estou vestida com um casaco rosa, uma blusa preta. Estou também com uma calça de cor rosa e um tênis preto hoje. E o nosso convidado de hoje é especialíssimo. Ele é mais conhecido como o menino do RH. Ele é humorista e, além de nos fazer rir muito, ele tem uma vivência aí de mais de 10 anos na área dos recursos humanos. Michael Rodrigues, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por esse convite estar aqui. Para quem só me vê nas redes sociais, eu sou um homem hétero de estatura baixa, cabelo preto, sobrancelhas grossas, bem grossas. Estou hoje de blusa bege, calça jeans. E muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Vamos começar então já descontraindo um pouquinho aqui. Eu vou propor uma brincadeirinha. Vocês topam? Eita, vou brincar com um humorista. Vamos lá, vamos lá. O nome da brincadeira é Se Isso Fosse Verdade. E funciona assim. Cada um de vocês vai falar uma frase, uma suposição ou uma verdade sobre o departamento pessoal. E a outra pessoa vai ter que tentar adivinhar se esse fato é verdade, se é verídico ou se é só uma hipótese, uma ficção. Pode ser? O que vocês acham? Vamos embora. Vamos lá. Pode começar, Michael? Eu começo contando uma história? Tá. Você acha que isso aqui já aconteceu dentro de um setor de departamento pessoal? Imagina um departamento pessoal de um supermercado, que tem açougue, padaria, e entrou um funcionário do açougue no RH, com todos os equipamentos dele de trabalho, faca, avental branco, dizendo que o chefe dele chamou ele lá. E o chefe pediu para que ele fosse no setor de RH, para que o RH fizesse a demissão desse colaborador dessa forma que ele estava vestido. Você acha que isso aconteceu ou não? Eu não duvido de nada no RH, por isso eu acredito que é verdade. É verdade, é verdade. Isso é um relato de um seguidor. Um dia eu postei uma situação sobre situações ilusitadas de demissões e ele me falou, você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu essa situação. O colaborador do açougue veio no RH com todas as facas porque o gestor dele queria que eu demitisse ele daquela forma que ele estava. E ele fez a demissão? Ele não fez, é óbvio. É uma questão de segurança, no caso, né? SST, né? Não tinha como, não tinha como. Até porque é um papel do gestor fazer. Segundo ele falou que passou as orientações que era o gestor que tinha que fazer aquilo, ele não fez. Mas que, enfim, que o gestor pediu pro cara fosse no RH. Passa no RH lá que você vai ser mandado embora. O cara foi. O gestor também estava com pedido, né? Normal, né? Quem não estaria, né? Olha, um pouco, né? Incisivo. Vai lá, Flá. A minha história é a seguinte, ela me envolve.
Uma vez, num outro trabalho que eu tive, não foi na Metadados, gente, lá mais no início de carreira, eu recebia o Vale Transporte, mas eu não precisava dele, porque eu tinha carona para ir para o trabalho. Então, eu queria trocar o meu Vale Transporte por um Vale Alimentação. Aí eu cheguei, então, para o RH e pedi para fazer essa troca. Aí eles disseram que isso era impossível, que não podia acontecer, e eu fiquei muito braba. Eu fiquei, assim, entre braba, chocada, triste. Até deixei de ir para o trabalho no dia seguinte. E aí? Essa história é verdade? Que eles não deixaram? Toda a história. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade, porque é bem coisa que gente tá indo de carreira faz. Querer trocar os benefícios e a gente fala que não pode. Viu? Essa história é mentira. É mentira. Mas eu fui muito bem orientada. Porque me disseram exatamente isso. É algo que acontece muito no DP, né? Acontece muito. Conta essa história que tu vai ali, ó. Vou contar. Até porque, assim, toda história absurda que me contarem de situações que acontecem dentro do RH, departamento pessoal, situações dentro da parte de treinamento, eu vou acreditar. Porque é tanta coisa absurda que acontece no dia a dia, nessa relação ali de pessoas com a gente, que eu sempre vou acreditar. A gente tem 2 episódios aqui no Talks já, que são perrengues do RH, histórias de RH. E assim, tem cada história. Não, depois desses episódios eu também acredito em tudo. Então, o que vocês falarem aqui, eu vou acreditar. Porque assim, não pode não ter acontecido com você. Com certeza aconteceu com alguém. Exatamente. Pode ser não ser verdade a minha história, né? Mas de alguém é. Bom, agora que a gente já deu essa boa aquecida, Michael, você que tem toda essa vivência aí no RH, né? Especialmente no DP. Você deve ter vivido muitas outras situações aí inusitadas, né? E essas situações, conta aí pra gente, elas dariam mais aí um filme, elas são um roteiro aí de comédia ou de filme de terror? É mais comédia. Mas sabe aquela comédia um pouco mais ácida, mais crítica, que você brinca com a situação que, não, isso não pode ter acontecido. Porque muitas das situações que eu abordo, inclusive, nos temas das coisas que eu vivi, situações que no dia a dia causou tristeza, causou raiva, causou pânico, a gente ficou chateado. Aí, depois de um tempo, a gente consegue dar risada disso, né? Até porque essa é uma das magias que eu mais gosto da comédia, né? Quando você faz piada daquilo, de uma situação que você não gostava, é porque você superou aquela situação. Então, é um atestado que eu superei aquilo. Mas, no dia que acontece, é bem triste. Mas eu acho que as situações do dia a dia do RH dá mais pra comédia. Acho que até por isso que eu fui pra esse caminho. Em algum momento a gente vai dar risada. Não, em algum momento a gente vai dar risada, nem que seja na Copa, contando. Você não acredita o que aconteceu comigo ontem. Aí, nesse momento, você dá risada. Mas na hora que aconteceu, você tava, ó... É difícil no momento, mas depois tu vai num videocast contar a história do açougueiro que tu tinha que demitir. É isso aí, ó. Acontece, mas eu acho que tá mais pra comédia do que pra terror. Tá bom, então. Até porque a gente pediu para alguns profissionais compartilharem aqui com a gente as suas experiências com o DP. E a gente vai escutar o primeiro agora. Olá, sou a Adriana, analista de recursos humanos. Vim aqui compartilhar uma vivência de RH. Uma menina iniciou na empresa, na primeira semana trabalhou certinho, na segunda semana teve ausência de meio turno, um dia mandou atestado via WhatsApp, a partir da terceira semana começou. 1 dia de atestado, 2 dias de atestado, 7 dias de falta e assim foi. Estava próxima a vencer a experiência, ela me manda uma mensagem dizendo, me coloca para a rua. Conduzi para o dia seguinte, agendei com ela então. Ela esteve na empresa, conduzi o pedido de demissão, agendei para a semana seguinte o acerto dela. Ela foi até a empresa, olhou para a rescisão, assinou tudo e disse, nossa, só isso? Eu disse, é o saldo que te sobrou do período que ficaste conosco. Então essa é mais uma das vivências do RH. Ela parecia meio indignada ainda, né? Não superou. Ela não consegue fazer piada ainda, que ela ainda não superou a situação. Mas é muito clássico. Eles sempre vão reclamar do quanto que ele recebe, sempre vão reclamar. Ainda mais as situações que o pessoal saiu nos 45 dias, nos 90, e encheu de falta. Ele fica chateado, mas ele esquece que ele não teve saldo de salário.
E a culpa é nossa. Isso quando eles não falam que foi a gente que sumiu com o dinheiro deles. A culpa é do RH, né? A culpa é do RH. Não, e tem também gente que pega empréstimo com a empresa, adiantamento, né? E daí depois, na hora que vai fazer a rescisão, tá devendo pra empresa e tem esses descontos e não quer. Sim, vários motivos você pode descontar dele. Por exemplo, ele pediu a conta no dia 2 da empresa, por exemplo, e você comprou para ele o vale transporte pro mês inteiro, você comprou o vale alimentação para ele do mês inteiro, só que você compra pro futuro. Se ele saiu, ele não tem direito àqueles dias. Então, na rescisão é o momento que você vai fazer esse desconto. E é cabível. E ele fica chateadíssimo. Por que tá descontando o meu vale transporte? É meu? Não, a gente comprou pra você vir pra empresa. Como você não vai mais vir, a gente vai agora descontar na tua rescisão o saldo que sobrou dos dias que você não estará mais aqui. E eles ficam chateadíssimos. E a culpa é nossa. E se tu não vai trabalhar como nesse caso, né, da menina, menos ainda, gente. Esses dias tu não recebe. Menos ainda. E ela ainda levou sorte, porque com certeza, pelo tanto de atestado, ela ainda teve alguns dias pra receber. Esses 15 dias de atestado que ela pegou nesse meio tempo aí, ela ainda recebeu como saldo de salário. Então ela ainda tá no lucro, porque ela nem trabalhou. Pois Verdade. O DP, né, ele tem uma responsabilidade enorme, né, mas muitas vezes ele é visto realmente como um vilão da história, né. Como é que você percebe isso, Michael, e como é que isso pode ser revertido, digamos assim? Bom, eu acho que pode ser revertido quanto mais a gente falar, lembrar eles que o RH não faça coisa ruim. A gente tem essa fama de vilão porque lembram sempre da gente nas coisas ruins. Sempre o RH só é lembrado quando existe uma situação disciplinar envolvida. Ou uma demissão, ou uma suspensão, ou uma advertência. O RH só faz isso na cabeça do colaborador. Porque isso é plantado na cabeça deles há muitos e muitos anos. Que é quando o gestor vai lá falar alguma coisa para os colaboradores e ele não quer assumir essa culpa. É ruim assumir culpa. Então ele joga a culpa em outra pessoa. E quase sempre nas empresas essa culpa é do RH. Tô te mandando embora. Mas por que eu tô sendo mandado embora? Ah, eu nem queria. Mas foi o RH que mandou. Sendo que a decisão foi do próprio gestor de demitir aquele colaborador, que seja por performance, seja o que seja, mas ele não quer assumir aquilo, porque ele não quer entrar em disposição. Então ele terceira essa culpa ao RH. Então esse é o motivo das pessoas nos verem como vilão. Só que eu gosto sempre de lembrar que o RH ele faz uma série de coisas bacanas para o colaborador. Nós somos responsáveis por ele receber em dia, receber corretamente, para não deixar a empresa fazer algo que não seja legal perante a situação dele dentro da empresa. Então nós cuidamos para que as responsabilidades jurídicas sejam feitas. O RH desenvolve o colaborador, faz PDI, faz treinamento, desenvolve, é responsável pelas promoções, pelo cálculo de férias, por contratar as pessoas, ou seja, nós fazemos muito mais coisas bacanas do que difíceis. Só que as coisas legais, eu até brinco com isso um pouco no meu show de humor, que quando as coisas legais, todo mundo quer assumir. A primeira pessoa que passa a informação é a dona do processo e acaba não jogando essa responsabilidade para o RH. Não fala, olha, que bacana, você foi promovido, porque o RH, a empresa, conseguiu fazer todo um programa de desenvolvimento, identificamos as suas competências, melhoramos, aumentamos as suas possibilidades de crescimento aqui dentro, te orientamos para poder fazer o curso certo, a faculdade certa, você fez, agora você está sendo promovido. Então, todo esse programa que o RH fez, às vezes ele não é visto, porque quem faz é o porta-voz, muitas vezes o gestor, ou já o gestor aqui com bode expiatório, eles usam tanto a gente, então só vou usar eles como exemplo, porque pode ser qualquer pessoa dentro da empresa, a pessoa que é o porta-voz dessa informação acaba assumindo, olha, eu fiz para você, eu consegui para você, e quase sempre não joga essa responsabilidade pro RH, sendo que o RH que fez todo esse programa. Mas quando é a coisa ruim, eles nunca esquecem, sempre botam a culpa na gente. Então esse eu acho que é o principal motivo de culturalmente as pessoas terem medo do RH, terem o RH como vilão, sendo que não, nós somos parceiros deles, nós somos ali o meio termo. Eu até brinco também, que às vezes quando a gente leva alguma coisa para a gestão, que a gestão não pode, ela fala, poxa, vocês só veem um lado do colaborador. E o colaborador, quando a gente não consegue algo para ele, ele pensa automaticamente, só pensa o lado da empresa. O RH é bem esse meio tempo, esse meio caminho. Então, para os dois lados, às vezes eles não gostam do RH. Mas é uma questão só deles abrirem a cabeça e ver que a gente está lá para ajudar. E nessa parte de legislação especificamente, o RH ele serve tanto para defender a empresa, né? Porque faz com que cumpra ali as obrigações trabalhistas, faz com que tenha toda a responsabilidade jurídica, evite passivo trabalhista e tem também todo cuidado com o colaborador, como tu mesmo disse, né? Que recebe em dia, no 5º dia útil, o teu salário cai lá em dia corretamente. Então, isso passou pelo RH, que fechou a folha certinho. E esse não é um trabalho simples, né? Não é um trabalho simples, é um trabalho difícil para você fazer cumprir todas as obrigações legais. Em algum momento foi feita uma série de regras na CLT para que fossem cumpridas, e o RH é a pessoa, é o setor que faz com que isso seja cumprido. Então, é o que
cuida da empresa para que ela não seja responsabilizada por uma falta, às vezes por ignorância de alguma situação, e também cuida para que o colaborador não seja penalizado ou justamente por essas regras não serem cumpridas. Então, nós vamos sempre cuidar para que ele receba as férias 2 dias antes, para que ele seja avisado das férias 30 dias antes. Nós vamos cuidar para que ele receba a rescisão dele dentro dos 10 dias. Ou seja, são coisas bobas que às vezes eles nos jogam a culpa por alguma situação, mas é que é nós que cuidamos para que essas coisas continuem sendo cumpridas. E se a tua rescisão for R$1 e tu receber R$1, vai ser porque o RH fez o trabalho dele certinho, né? Agora, Exatamente. R$1 é R$1 que é teu. Pode ser pouco, mas ele é teu. Exatamente. O RH é um setor justo, na verdade. Justo, ele é né? um guardião, né? Ele é um guardião. A tendência é que ele seja mais imparcial possível. Independente da empresa. Então, às vezes é por isso que às vezes o RH é visto como um vilão, às vezes por um dono, por uma diretoria, enfim, pelos donos das empresas, não pelos colaboradores também, porque ele fica pensando, cara, mas eu não quero fazer isso, eu não quero pagar hora extra, eu não quero, não precisa bater ponto, eles querem fazer uma coisa que a gente fala, não pode. E nós somos incisivos nisso, eu acho que é da nossa cultura. Acho que é por isso que a grande maioria das pessoas que trabalham em departamento pessoal gostam do que fazem. A gente reclama, mas faz reclamando, igual todo mundo faz as suas profissões, mas nós gostamos disso justamente porque a gente tem isso muito na nossa raiz, das coisas certas serem certas. Então a gente não deixa que isso aconteça. Então às vezes a gente não dá, o RH nunca deixa de fazer nada. E quando o colaborador me pediu alguma coisa que também a gente sabe que não pode, viu? Eu quero faltar essa semana que mas a empresa não tem banco de horas, vamos tentar fazer alguma coisa. RH vai tentar achar formas legais para que isso aconteça, porque a gente sabe que no futuro a gente também não quer penalizar a empresa, nem ele por conta daquilo. Então nós somos guardiões, quando a gente tenta ser pessoas justas no ambiente de trabalho para ajudar todo mundo. E como humorista, menino do RH, você acredita que o bom humor ele é capaz de trazer leveza para o departamento pessoal, para o RH? Você já resolveu alguma situação tensa com alguma piada? Olha, uma boa pergunta. Eu não me recordo se eu resolvi alguma situação com piada. Até porque muitas vezes as situações eles chegam nervosos, fazer uma piada é motivo de briga, né? Mas eu acho que sim, o bom humor ele melhora, ele ajuda profissionalmente a gente, inclusive, e não só o RH, o departamento pessoal, eu acho que todo mundo em toda a profissão. Você é muito mais feliz trabalhando em um ambiente onde as pessoas são mais bem-humoradas. E bem-humorada não é aquela pessoa que conta piada o tempo inteiro. Bem-humorada é aquela pessoa que não reclama de tudo, procura soluções para os problemas, procura mais as soluções do que quem é o culpado por aquele problema que aconteceu. Eu acho que isso valoriza você trabalhar ser mais cooperativo, fazer amizades. Quando você faz amizades, você resolve seus problemas mais rápido. Resolve seus problemas mais rápido, teu trabalho é feito de uma melhor forma. Enfim, isso vai virando uma bola de neve, você é promovido, você cresce profissionalmente. Se não for nessa empresa, vai ser em outra. Alguém vai lembrar de você. Nossa, aquele cara era bacana, fazia um bom trabalho e era gente boa ainda. Poxa, tá com uma vaga aqui, será que eu chamo ele? Então, assim, você vai crescer profissionalmente se você for uma pessoa mais bem-humorada. Exercite isso de ser a pessoa que reclama menos, de ser a pessoa carrancuda, porque eu brigo, gente, o RH não é esse setor fechado, carrancudo, vilão que todo mundo pinta. Nós podemos ser um setor que prega pelo bom humor, pela qualidade do ambiente de trabalho, por esse ambiente um pouco mais leve. E aí é por isso que eu brigo e vou continuar fazendo piada com o meu trabalho, piada com a minha profissão, porque eu acho que o RH ele tem que ser visto como um setor que também ele é leve, não é um setor fechado e carrancudo, igual as pessoas pensam. Pegando esse gancho, a gente publicou recentemente no blog da Metadados, metadados.com.br/blog, um artigo sobre uma palestra que teve no Conar 2024 a respeito do bom humor no trabalho, sobre como isso é importante, ter uma cultura que favoreça o bom humor. Então, essa palestra ela foi feita por uma neurocientista, Mariana com Y, é o nome que ela usa, e ela fala a respeito desse tema. Então, quem tem interesse também em saber estratégias, inclusive, de como promover o bom humor dentro da organização e como isso favorece as empresas, acessa lá o blog da Metadados. Com certeza. Inclusive, só reforçando a Mari, né? A Mariana com Y é uma grande profissional. Eu troco muito com ela, justamente para a gente ter essa bandeira do bom humor. Eu, de uma forma um pouco mais escrachada, literalmente com a piada em si, e ela mostrando como que é importante ter esse bom humor no meio de trabalho e os seus benefícios. Então a gente troca muito, a gente conversa muito sobre esse assunto por levantar a mesma bandeira. Então super recomendo inclusive os próprios conteúdos dela, e é justamente com base em muita ciência que a gente fala isso. Claro, eu abordo muito menos temas didáticos igual ela traz exatamente as pesquisas, a ciência por trás daquilo, e eu trago aqui para vocês de uma forma mais resumida que, gente, quem trabalha com bom humor
cresce no trabalho, o ambiente de trabalho é mais gostoso. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre bom humor e produtividade, onde eu mostro para as pessoas por que pessoas bem-humoradas produzem mais e melhor. Não é porque a pessoa está dando risada que ela está com tempo sobrando, tá, gente? É que assim, todo mundo vai ter que fazer o teu trabalho, de qualquer forma. Você tem a opção de fazer rindo ou fazer chorando, você vai ter que fazer. E eu falo, é melhor fazer rindo. Exatamente. E não trago dados científicos, mas uma vez eu escutei alguém falando que reclamar é um vício. E reclamar é um vício. E tu pode escolher, né? Você pode escolher se você quiser rir ou se você quiser reclamar da situação ou da tua situação. Né? A gente pode dar risada daquilo que está acontecendo com a gente ou a gente pode reclamar. E é muito mais leve a gente rir e, enfim, levar a vida adiante, porque não tem o que fazer. O que vai adiantar você ficar reclamando? Exatamente. Só vai atrapalhar o teu próprio trabalho, a tua vida e as pessoas que estão ao teu redor também, né? É isso. E assim, gente, reclamar faz parte. Claro. O ser humano vai reclamar. Talvez um bebezinho, quando nasce, tem um filho pequeno, a nossa primeira coisa que a gente faz na vida é só reclamar de tudo, quando as coisas não estão do nosso jeito. Então a gente vai reclamar depois de adulto. Só que assim, gente, tudo exagera demais. Se policie, vai ter momentos... mãe, como que eu vou ter bom humor todo dia? Não vai ter como, vai ter dia que você tá no teu dia ruim. Não tem o que fazer, que nada vai te agradar. Mas se você simplesmente não for uma pessoa que maltrata os outros, que responde, bom dia. Melhor que um bom dia assim do que bom dia só se for pra você. É bem, entendeu? Então tem como. Então só fica no teu cantinho, espera passar, que dia ruim também acaba. Verdade. Tá bom? Exatamente. Dia ruim também acaba. Então é isso. E de repente, se tá num dia muito ruim, vale a pena até abrir o Instagram, canal no YouTube, dar uma olhadinha, né, no que tem aí pra gente dar uma risada, porque a gente fala muito sobre não perder a produtividade fazendo esse tipo de atividade, mas às vezes é justamente esse arzinho, esse sopro de vida que vai te ajudar a levar aquele dia mais leve, né? Sim, essas quebras, né, da rotina, quando você vai fazer uma coisinha, nem que seja por 5 minutos de uma coisa que você gosta bastante, vai exercitar, vai ver alguma notícia na internet, vai ver o Instagram de alguém, vai ver o menino do RH para dar um pouco de risada. Então. Mas faça essa quebra. Quando você volta um pouco mais oxigenado. Então, essa parada, ela não é uma parada de vadiagem. Ela é uma parada para você parar, respirar e continuar. Se você só continuar sem parar nunca, uma hora dá ruim. Aí a gente tem aí Isabela Camargo, tem um monte de especialistas para poder falar sobre como essas paradas são importantes. Não só aquela parada de tempo. Paradas no dia a dia para vocês nunca... Porque, gente, até carro, se você ficar andando com ele sem parar, uma hora ele vai parar, vai acabar a gasolina, vai estragar. Então, a gente é a mesma coisa. E também é um exercício, né? Que nem o Michael falou, vai dar bom dia para alguém. Não precisa dizer, tá num dia ruim, não precisa exteriorizar isso, né? Para outra pessoa não tem nada a ver com isso, não diz bom dia. Sorria, né? Exercite o sorriso, diga bom dia. Depois, quer voltar pro teu canto ali, beleza, né? Mas não precisa... É um exercício. Daí, o teu dia ruim não precisa ser o dia ruim de outra pessoa também, né? Pode deixar só com você. Que a gente vai ter dias ruins, a gente vai ter dias ruins na nossa vida pessoal, familiar. A gente vai brigar com o nosso cônjuge, vai brigar com o nosso parceiro, com a família. No outro dia tá tudo certo, mas, gente, não faça o dia de outra pessoa ser ruim, porque o teu também tá. E o teu acaba melhorando também, fazendo esse exercício. Melhor assim, ó. Tinha um conhecido que falava... e ele era muito essa pessoa de dar risada o tempo todo. Ele falava assim, não, Mike, hoje eu não tô num dia legal. Mas, cara, se eu ficar bravo, ficar rancudo aqui, eu vou ficar mal-humorado 2 vezes, porque eu já tô mal-humorado por dentro. Se eu ficar por fora também, tô 2 vezes. Então, melhor ficar uma vez só. Porque, às vezes, a parte de fora vira a parte de dentro. Quando eu vejo, eu esqueci o problema e passa mais rápido. Então, é uma escolha. E é um exercício. É uma escolha, é um exercício. É só exercitar que todo mundo tem essa capacidade. Exatamente. E às vezes é também conseguir dizer, né? Hoje eu não estou no meu melhor dia, eu preciso ficar um pouco mais retraído, né? Preciso ficar um pouco mais tranquilo aqui, mas não é nada contigo, porque eventualmente também a gente não consegue disfarçar aquilo, acaba passando uma imagem ruim e tendo ali um dia... que parece que tu tá de mal com um colega, né? Alguma coisa assim. E não, é só uma coisa pessoal e tua, mas que a gente precisa comunicar. Então, esse papel da comunicação no trabalho, ele é muito importante, né? E às vezes nas pequenas coisas. E até falar, olha, não conversa muito comigo hoje, que eu não tô legal, mas não é com você. E ter humildade também, né? Porque às vezes a gente dá umas patadas, né? Quem nunca, né? Pedir desculpa depois e tá tudo certo. Viu? Não era contigo. Não era contigo, o problema sou eu. Hoje eu tô de TPM, gente. Nossa, e eu acho que talvez criei essa resiliência muito grande por trabalhar tanto tempo com mulher, né? Então, assim, tipo, o momento de vocês de TPM existe, gente. É questão que existe, não tem o que fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma. Gente do céu, nossa, eu lidei às vezes com 3, 4 TPM ao mesmo tempo, porque o setor de RH, ele acaba sendo majoritariamente feminino. Então,
Então dá pra conviver ali. Não, e se é difícil para vocês, imagina para nós. Eu imagino, é por isso que eu nem me envolvo. Eu falo, deixa, daqui a pouco eu faço. Às vezes ia na hora do almoço, comprava um bombonzinho, ó, pra você. Já melhora o dia. Nossa, já tá bom. Já melhora. Já tá bom. Às vezes a minha esposa tem esses momentos, né? Então, Claro. às vezes ela tá meio emburrada, eu vejo que nada tá agradando, eu só saio. Vou lá, busco um chocolatinho, levo pra ela. Dá uns 10 minutinhos, ela fala, meu Deus. Olha aí, olha aí. Quem sabe, sabe. Eu só, mas é tanto tempo trabalhando com tantas mulheres diferentes, mais jovens, mais velhas, de todos os tipos, então, e percebe que tem situações que são pertinentes para todo mundo. Esses dias ruins todo mundo tem. E não precisa ser mulher. Homens têm esses dias Claro. ruins também. Gente, vamos ouvir outro depoimento agora? Bora. De outro Vamos. profissional do DP? Foi. Olá, eu sou Edilene Gaivota e estou como contadora e consultora há mais de 24 anos e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre implantação de processo. Eu fui a uma empresa, me deparei que o pagamento de PLR desta empresa não era pago na sua remuneração e sim como um bem de consumo. Ou seja, a empresa distribuía pedaços de carne para os seus empregados como PLR. Isso me chocou, mas eu precisava criar um processo e uma mudança de cultura naquela empresa para que os empregados não perdessem aquele direito de receber a carne e também recebesse o seu PLR. De forma gradual, a gente foi fazendo de forma natural essa implantação de processo. Hoje, eles têm lá o seu PLR na sua folha de pagamento e também mantém ali recebendo as suas carnes mensalmente. Qual é a questão aqui? Implantar com calma. Olha, se bem que se eu recebesse uns pedaços de picanha, tava bom já, né? Pô, eu não ia reclamar. Churrasco garantido. Poxa. Também. Poxa, né? Mas receber todo o PLR. Não, é cara. triste, Pra triste. mim não seria bom, porque eu sou vegetariana. Aí, ó. Então, mas tem Não várias ia valer a nuances, pena. né? É por isso que você tem que encontrar um benefício adequado. Se, às vezes, o PLR... Se era PLR, uma que tem que ser em dinheiro, né? Ele tem que girar essa remuneração, ela não pode ser disfarçada, porque ela tem que estar ali. Mas se, às vezes, é só uma bonificação, encontra um benefício legal que seja bom para todo mundo, para que cada um utilize o seu. Enfim, é importante procurar isso para ver o que é mais adequado para os colaboradores. Porque aí vai ter aquele que não gosta de carne, e aí? O máximo que eu podia fazer era vender aí pros isso, colegas, né? Não, e eu tenho certeza que isso daí, se for 100 colaboradores, 100 pedaços de carne, nossa, tem um açougue ficando muito feliz, que todo mundo tá vendendo essa carne para poder fazer virar dinheiro. Então você acaba fazendo uma coisa que não é correta. Isso também é papel do RH, né? Identificar as peculiaridades de cada colaborador, eu acho, né? De cada colaborador, de cada empresa, de cada cultura, que às vezes a cultura é feita de uma forma errada. Por exemplo, assim, vai saber se todo mundo não gostava de receber carne? Nossa, você magoou todos os colaboradores, o gestor que achava que estava deixando todo mundo feliz dando carne, e nós como RH sabe, poxa, não pode, entendeu? Uhum. Todo mundo gosta, mas não dá. Um dia vai dar ruim. Então, orientar para que, olha, poxa, foi feito PLR, com certeza essa carne aí virou uma bonificação, virou uma cesta de frios, enfim, que também às vezes roda pela folha, você tem como rodar isso como, às vezes, um produto que rodou ali, só para poder circular. Então, identificar esses problemas, porque isso aí é um problema legal, é um problema para os colaboradores, um problema de, às vezes, de motivação, porque quem é vegetariano, você não tá premiando ele, você tá xingando o cara, porque ele não quer carne, e você ele olha aquele monteiro de carne na frente da gente e fala, meu Deus do céu, tadinho dos bichinhos. Então você ainda magoa a pessoa, então você tem que entender sobre o seu colaborador. E o RH tá ali para justamente entender esse dia a dia de como que é cada colaborador, para saber como que é a cultura geral. É importante, Verdade. é nosso papel também. E pelo que ela falou, justamente os colaboradores ali gostavam de ganhar carne, tanto que a transição ela teve que ser gradual, né? Para que uma e teve parte que fosse manter, pagada pelo que eu entendi, ela em- manteve e conseguiu manter os dois benefícios. O PLR da forma correta, mas não tirou a carne. Com certeza, ali, se você compra isso em grande quantidade, vai ter um volume menor, para a empresa vai ser mais barato, não vai prejudicar o lucro da empresa. Mas isso é muito legal também. Porque se a empresa estudar bonitinho, pedir um apoio do RH, ela vai encontrar um monte de forma de agradar os colaboradores, de motivar eles, de remunerar eles sem usar dinheiro. Verdade. Deixar o povo feliz. Nossa, quer ver um rapaz feliz? É um dia falar pra ele bem assim, viu? Seguinte, ó, faz um tempo que você não tá atrasando aí, ó. Escolhe um dia pra você folgar o dia inteiro que não vai nem sair do banco. Nossa senhora! Um dia de folga, o cara faz todo dia o serviço dele certinho. Nossa, pensa na alegria do rapaz. Na verdade, ela se saiu muito bem de uma saia justa, né? Ela saiu. Ela teve saída.
E a gente falou sobre as dificuldades de relacionamento, muitas vezes, que tem entre o RH e o gestor, o RH e o trabalhador, mas também tem esses momentos, assim, né, em que o gestor respeita o posicionamento do RH, nesse caso, na consultoria, né, de que, assim, tem esse respeito que, olha, não dá para fazer assim, então é importante que você faça de determinada maneira. Acho que é importante também ressaltar que tem esses momentos de lucidez nessas relações também. Não, é importante ressaltar. É que assim, gente, como tudo na vida, se você fizer tudo certo, dificilmente vão te elogiar, mas se você fizer uma coisa errada, vão lembrar do teu erro. Então isso acontece em todas as relações, não é só na relação de trabalho. Verdade. E naturalmente vai acontecer isso também no dia a dia do RH, do recurso humano, do departamento pessoal. Então vai ter esses momentos. Mas também cabe para nós ter essa... É muito legal, porque nós temos esse poder de poder identificar as brechas, como que a gente vai comunicar essas situações diferentes para o gestor, pro diretor, para o dono da empresa, enfim. Mas nós temos como. E às vezes você sabe que ele vai escutar isso de uma forma, de uma pessoa de fora. Às vezes ele não vai escutar de você que está dentro de casa. Mas se você então procurar uma consultoria, procurar um apoio, procurar uma pessoa que vai conseguir trazer essa mentalidade, também é nosso papel. Fazer ali um PDL, um PDI, enfim. Aí vai do RH a sua estratégia de acordo com aquilo. Mas procure ajuda externa também, se vê que seja necessário. Porque às vezes ele vai falar a mesma coisa que você falaria, mas vai ter outro peso. E você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma história, algum perrengue ou até uma sugestão de pauta que você gostaria de ver nos próximos episódios, deixa aí nos comentários, combinado? E, Michael, a gente está ouvindo aqui vários depoimentos, várias situações diferentes. Você acha que ao longo do tempo as situações elas vêm mudando com a tecnologia até, né, com a inteligência artificial? Essas situações podem ficar mais fáceis de ser resolvidas ou a tecnologia só está chegando aí para atrapalhar tudo isso? Não, eu acho que não. Ela chega para ajudar. Tá? Ela chega para ajudar, ela chega para amenizar, mas ela não vai acabar com todos os problemas, tá bom? Vai precisar da gente aqui ainda. Não vai ter como. Porque assim, porque o RH ele lida com gente, lida com pessoas. Então, o problema das situações que a gente vive no dia a dia, corriqueiramente, são problemas de relacionamento, de pessoas. Então, isso nunca vai deixar de acontecer. Eu brinco, por exemplo, antigamente o pessoal ficava na fila para receber o olerite, recebia de forma manual. Daí esperava o coleguinha dele receber, que era da mesma função. Os dois ficavam aqui comparando o olerite pra ver qual que tinha recebido mais, qual que tinha dado diferença. Brigava porque quando ele tá diferente do meu. Ah, Michael, vai acabar. Não, a gente conseguiu acabar com o quê? Com a fila, que ficava horas para entregar o olerite. Acabamos com esse... Era o dia de entregar o olerite. Era o dia inteiro RH entregando o olerite. E isso a gente acabou. A comparação de olerite nunca vai acabar. Porque hoje em dia eles batem print do sistema que eles têm e mandam no WhatsApp pra perguntar quanto que deu. Ah, sempre dá um jeitinho, Eles dão né? um jeitinho. Então assim, olha... Aí, a tecnologia é o problema? Não, é o colaborador. Quer ver quanto que o amigo dele ganhou. Então, isso não vai deixar de acontecer. Então, o RH vai sempre ter que trabalhar com essa comunicação, não faça isso. Orientar, olha, o dele deu menos porque o seu deu menos que o dele porque você, sei lá, fez menos horas extras, ou ele tem mais dependentes que você, então teve mais... enfim, ali a parte do imposto de renda dele deu menor o desconto. Então o RH sempre vai ter que passar essas orientações, independente. A forma que a gente comunica eles, obviamente, facilitou. Nossa, mas então não resolveu nada. Claro que resolveu. Antes o RH ficava 1 dia, 2 só para entregar o olerite, gente. Ganhamos 2 dias a mais de dias que a gente pode ser um pouco mais estratégico, ficar menos naquele trabalho maçante. Ou seja, então, resolveu. Mas a situação com colaboradores dificilmente vai acabar, a gente não vai ter como. É uma situação muito humana essa, né? A questão do tempo, beleza, né? A tecnologia acho que está aí realmente para isso, para ajudar, mas essa questão, não tem como a tecnologia intervir nisso. Não vai ter como, não vai ter como. E assim, a gente diminui também um pouco desse contato. Obviamente que as situações ainda vão acontecer, mas diminui muito, porque tem aquela funcionária um pouco mais esperta, ou que tem um pouco mais de boa vontade, que ele vai olhar aqui no aplicativo dele, o olerite dele, e vai entender por que daquele desconto. Ah, beleza. Ah, nem vou no RH perguntar então, porque eu já entendi. Porque ele tem hoje tudo muito fácil. Nossa, mas será que eu entendi mesmo? Aí ele volta para o aplicativo porque continua lá. Então, essa facilidade da comunicação que eles têm de nos comunicar com a gente, seja através de um direct, seja através de enfim, do WhatsApp, às vezes a empresa tem, ou seja, do próprio sistema que a empresa tem, às vezes um direct, um modo de comunicação, facilita muito isso. Diminui o horário de atendimento, às vezes o RH deixa de ter aquele horário de atendimento, consegue atender de uma forma um pouco mais rápida, enfim. A gente consegue melhorar. Mas a relação, a dificuldade, a falta de entendimento, isso não vai acabar não, gente. E também o RH, por exemplo, lida muito com o e-social, né? A parte de departamento pessoal está sempre ali com o e-social, e o e-social vem justamente também tentar trazer um pouco mais de facilidade. Ao mesmo tempo, traz algumas dificuldades, porque está sempre mudando, tem todas as questões legais ali, ainda não está completamente, né, sendo utilizado para todas as obrigações.
Mas ele tá, como eu disse, é um sistema que é dinâmico, ele está sempre sendo mudado. E isso exige que o DP esteja sempre também entendendo e avançando na compreensão de como ele funciona, de como ele se integra com o sistema da empresa. Então, não tem como deixar na mão da tecnologia, né? Não tem como dispensar o profissional dali. Não tem como. A tecnologia, como eu falei, vai facilitar muita coisa no nosso dia a dia, mas não vai ter como eliminar essas relações, esse dia a dia nosso aqui, esse contato, não tem como. E, Michael, você já precisou explicar para um colaborador que ele não pode, por exemplo, bater o ponto antes do horário ou sair sem motivo? Como é que você lida com essas situações? Inclusive gente, quando eu era aprendiz, eu era menor aprendiz lá com 14, tinha acabado de fazer 14 anos quando eu fui aprendiz, e assim, eu batia meu ponto quando eu chegava na empresa. Não quando eu tinha que bater o ponto, porque pra mim aquilo é indiferente. Só vou bater aqui, porque daí eu já vou pro refeitório, tomo café, daí depois desço pro meu outro barracão onde eu ficava trabalhando. Eu era aprendiz na segurança do trabalho, então eu bati aqui porque era mais perto e pra mim tava tudo certo. Isso não era um problema. Aí quando chegou meu pagamento, que tinha lá 15 horas extras, eu fiquei louco de feliz. Falei, nossa, então eu vou continuar fazendo, porque tá tudo certo. Eu não via isso como um problema, por pura inocência. Então assim, tem muitas vezes que é maldade? Tem, mas também tem esses momentos. Eu falei, por quê? E não é porque eu acho que as pessoas fazem isso, porque aconteceu isso comigo. Uhum. Então, eu fiquei feliz, nossa, recebi R$100 a mais. Então, eu só bater o ponto antes de tomar café que eu recebo. Então, isso acontece. Então, eu fui orientado em um momento que eu não podia fazer isso. Então, automaticamente, eu já orientei muita gente. Eu fui responsável pelo ponto em algumas empresas que eu passei. Então, em algumas pessoas eu tive que falar, olha, gente, não faça isso, não pode, tem que bater o ponto no horário. É no máximo 5 minutos, 4 minutos e 59 antes e 4 minutos e 59 depois. Do teu horário, ter essa tolerância para mais e para menos, você não pode bater o ponto 15 minutos antes. Mas é mais fácil. Não é mais fácil. Tá, você tá trabalhando? Se você estiver trabalhando, pode bater. Tá trabalhando, tem que bater. Mas se não estiver trabalhando, tá aqui, bater o ponto e ficar guardando até o horário, não pode. Nem sempre é com maldade, né? Que as pessoas agem nem sempre é com maldade. Nem sempre é com maldade. Na maioria das vezes mas nem sempre é. Não, a minha história de ponto, assim, eu tenho um trauma de ponto. Eu já agradeci aqui publicamente no Talks, inclusive, que na Metadados a gente tem o ponto pré-agendado. Então, a gente não tem que bater todo dia, né? Só quando tem exceção, daí a gente tem que registrar o ponto. Mas eu já tive uma história que não podia, uma outra empresa que eu trabalhava, não podia passar 1 minuto ponto, porque a gente já tinha horas extras, limite contratualmente, né? Então, não podia passar 1 minuto o ponto. E eu, obviamente, eu fui orientada sobre isso no início do meu trabalho, mas eu pensei, gente, é 1 minuto. O que vai fazer de diferença 1 minuto, né? Aí eu, no meu primeiro mês, eu fiz 5 minutos a mais, não sei o quê. E aí eu fui chamada pelo meu gestor. Flávia, não pode, né? Não, mas daí depois a gente compensa. Não pode. Então, realmente, não foi por maldade, eu fui orientada, mas eu, na minha ingenuidade, pensei que, ok, tudo bem, era só compensar. Mas realmente não podia. E não podia 1 minuto, assim. Tanto que depois tinha até uma política, assim, de tolerância zero. Anos depois. Mas não podia 1 minuto, nem o 5 para mais, 5 para menos? Não, por causa das horas extras. Entendi. Que a gente já fazia 2 horas extras por dia contratualmente. Entendi. Já era feita essas 2 horas. Entendi. Aí realmente não podia mesmo. Já estava cumprindo a legislação, né? Então, mas é isso. Nós também somos orientados, nós repassamos essa orientação, inclusive somos o porta-voz da empresa, porque ninguém quer passar essa informação chata, é o RH que é o porta-voz dessa informação chata. É por isso que às vezes o pessoal reclama, o RH só pega no pé, mas é justamente o setor que está lá para isso, para poder fazer você cumprir esse papel. Então a gente vai reclamar, vai falar orientar sobre ponto, vai orientar sobre não vir para a empresa nas férias, vai orientar sobre diversas situações que são chatas, mas alguém tem que falar. O DP ele acaba traduzindo as regras, né, as normas da empresa para os colaboradores. E, Michael, alguma vez você já teve que explicar para um colaborador uma situação extremamente óbvia, assim? Sim, nossa, que é a situação que o RH explica direto e é extremamente óbvio. É questão de férias, que, meu Deus do céu, tem vídeo na internet, tem ele que já pegou férias 10 vezes na vida, o ano passado ele teve a mesma explicação, ele continua tendo que vir. É muito chato explicar férias, eles parece que nunca entendem, a gente continua explicando, explica pra ele, olha, as férias é assim, ó. Você pega as férias, só que todo mundo trabalha de 1 a 30 para receber no 5º dia útil, tá bom? Então você trabalha para receber. Nas tuas férias, esses dias que você vai descansar, a empresa vai te pagar igual. Só que em vez de você receber lá na frente, igual sempre a gente vai te pagar antes. Você vai receber antes.
Ah, entendi. Ó, então, olha, esse dinheiro você não gasta, tá vendo? Você vai sair de férias aqui, ó, de 10 até dia 9, correto? Então, olha, lá no quinto dia útil, você não vai receber aqui de 1 a 30, porque só vai receber de 1 a 9, porque de 10 até 30 você está de férias. Você já vai, vamos te pagar antes, você vai pegar o dinheiro antes, tá bom? Ah, tá bom, por isso se chama adiantamento de férias, legal. Chega no quinto dia útil, cadê meus dias? Por que tá descontando minhas férias? Essa matemática e não tá fechando. E você explicou pra ele quando ele saiu. Então, a gente consegue achar cada vez mais maneiras mais simples de explicar pra ele, mas eles não entendem. Agora, óbvio também, a questão de vale transporte. Tá lá, quando você entrega pra ele, tem a política de vale transporte, você explica pra ele, olha, o vale transporte é pra usar só pra vir pra empresa e só pra ir embora, tá bom? Vai descontar 6% do seu salário, ou vale transporte, aquilo que for menor pra você, tá bom? Mas você só pode usar de vir pra empresa e pra voltar embora. Tudo bem. Aí passa em metade do mês, viu, acabou meu vale transporte, não tem como comprar mais? Não, mas eu também tô indo pra faculdade, como que eu faço daí? Mas daí é você que arca o teu desejo pessoal, né? Profissional vai ter o desejo pessoal, não tem como pagar seu vale transporte pra você ir pra faculdade. Eu vou pagar pra você ir, vir pro trabalho e voltar do trabalho. Ah, não, mas tá errado isso daí. Não gostei, assim. Não gostei, é não, tá certo. Vou ter que pagar pra vir trabalhar agora o resto do mês? Não, a gente pagou pra você vir o mês inteiro, você que gastou antes, entendeu? E ainda quando eles dão a desculpa que foi pra faculdade, você ainda briga menos, mas quase sempre a desculpa nem é essa. Ele usou pra poder passear e tá dando uma desculpa. E também a gente sabe que o período ali de fechamento de folha é um dos mais complexos, né? Uma zona de guerra. O que é o mais complexo nesse período aí do mês? Tem alguma situação que já aconteceu contigo que tu Período lembra? de fechamento? Fechamento de folha. Fechamento de folha... Não, período de fechamento de folha sempre é complicado, né? É difícil porque a gente tem uma pressão por prazo, tem que entregar naquela data, tanto as coisas 100% feitas ou não, a gente vai ter que entregar, e tem que entregar certo, então tem essa pressão mais forte. Situação, gente, é muito triste quando você está no fechamento de folha ou de ponto, o que seja, mas de folha principalmente, você terminou ela no dia 29, vem uma pessoa e pede desligamento, aí você chora para ela, não, pede dia 1º. Fica só mais 2 dias, entendeu? Mas essas situações você consegue reverter, mas tem situações que não tem como. Às vezes é um falecimento, às vezes é um acidente, a pessoa vai ter que se afastar. Então, essas situações você tem que ir lá, abrir a folha, porque você tem que fazer naquela competência, não pode fazer depois. Então, tem todas as situações que nos frustram, nos deixam irritados, faz com que a gente tenha que trabalhar até mais tarde, porque tem uma questão de prazo que a gente não pode deixar de cumprir. A gente tem mais um profissional que contribuiu aqui com o episódio, com depoimento, e a gente vai escutar agora, então. Tá bom. Sou Marta Pirina Verona, estou consultora de aplicação Master na Metadados. Estou aqui para compartilhar com vocês aquelas histórias que acontecem no DP. Então, quem lembra do início do envio dos eventos para o E-Social, dos eventos periódicos? Empresas do Grupo 1, dia 7 de junho de 2018. Neste dia, tivemos de tomar uma ação importante e precisei de muita coragem para dizer para o diretor da Metadados, Fernando, que a situação que estava acontecendo com alguns clientes que não estava gerando os eventos teria uma possibilidade sim, se a gente fizesse a geração, fazendo a digitação dos contratos ali das pessoas, porque estávamos com um problema de memória. E foi um case de sucesso. O cliente confiou no nosso trabalho, na nossa decisão e no final deu tudo certo. Tomada de decisão igual a coragem. Mas é isso, né, gente? Porque o RH ele tem que ser esse porta-voz. Nossa, o E-Social foi um transtorno para todo mundo. Então tivemos, imagino como sistema que apoia o departamento pessoal, eu queria deve ter sido um desafio tanto quanto maior ainda do que a gente que estava lá. Porque a gente queria que vocês fizessem. E vocês não sabiam talvez como ia fazer, mas tinha que fazer. Então, o RH tem que tomar essas decisões, às vezes rápidas, às vezes tem muito tempo, às vezes tem que ser no feeling. Então, isso é importante. Tem decisão que não tem uma semana para se tomar, tem aqueles minutos para decidir o que vai fazer ou não. E tem que sempre tomar cuidado para tomar a melhor decisão. Às vezes a gente vai errar também, não vai ter que ser tomado, mas precisa de coragem para ser um tomador de decisão. O RH ele é um tomador de decisão, ele é um setor estratégico. O departamento pessoal ele é importante para que a empresa diminua seus custos operacionais, ou seja, ela é importante para o dinheiro da empresa, então ela é operacional, então ela é estratégica sim, não é só operacional, não é um setor que tem que ter só porque tem que ter. Eu reforço porque não é só a parte ali comercial da empresa, a parte operacional, que é aquilo que traz dinheiro, o RH também traz, porque é um lugar onde o teu dinheiro vai embora, se você não tomar as decisões corretas. Nem que seja no jurídico, mas teu dinheiro vai embora se você não tomar as decisões certas.
Menino da RH, tem um recado da Marta pra ti. Diga. Conversei com ela agora de manhã mais cedo e ela pediu pra eu te dizer que ela é muito tua fã. Olha só! Exatamente, ela pediu pra eu te dizer aqui no Talks ao vivo, então tô passando o recado Então pra tá não bom, ficar olha. devendo, né? Então tá bom. Agora falar que ela tá devendo uma ida no meu show pra gente poder rir, se divertir um pouco mais sobre aquelas situações que a gente vive no dia a dia. E queria mandar um abraço pra Marta. Ela vai ficar muito feliz. Michael, e imprevistos, eles fazem parte da rotina do DP, né? Não me diga, né? Conta pra gente aí, qual que foi o maior improviso que você já teve que fazer para resolver algum problema? Improviso pra resolver problema? Olha, é que assim, tanta situação inusitada no nosso dia que a gente tem que se virar, que acaba virando rotina. Então é difícil você conseguir lembrar de uma. Mas teve uma situação um pouco mais delicada. O colaborador trouxe um atestado falso para a empresa de 14 dias, mas dentro do parênteses estava escrito 1, né? E o tom da caneta que ele colocou 14 dias era outro. Então você pega aquele ali e fala, viu? Ele alterou, Incluiu o número 4 na frente do 1. E era uma moça que já era reincidência. Então eu tive que ele falar, viu, mas tá correto isso daqui mesmo? Você quer entregar mesmo? Tentando ajudar, de certa forma, ainda a pessoa que já tinha feito uma coisa errada. Ela, não, tá certo, é isso mesmo. Falei, tá bom, então tá correto esses 14 dias, porque aqui entre parênteses está escrito 1, você viu, né? Ela, acho que o médico errou. Falei, você não quer pedir pra ele trocar, então? Não, pode deixar aí mesmo. Falei, tá bom, então assina aqui o protocolo de entrega do atestado médico. Recebi ali de forma educada, orientativa, não briguei com ela, mas naturalmente no mesmo dia ela acabou sendo demitida por justa causa, né? Aí eu mesmo fui lá junto com a pessoa por ter recebido, fui a pessoa do RH que orientou ali o gestor junto quando naquele momento tinha motivo para explicar. Falei, eu te orientei, eu perguntei se você gostaria de trocar, ele falou que não, mas obviamente aqui é uma questão, a gente confirmou, né, com o médico do que tinha aplicado o CRM, falou que realmente o atestado era de um dia, então uma falsificação de documento que é passível de justa causa, e como ela já era uma reincidência dela, acabou sendo demitida. Então, assim, uma questão de jogo de cintura no sentido de que você não precisa ofender a pessoa, brigar com a pessoa, ela já cometeu a falta, ela vai pagar por aquela falta. Tá tudo certo, espero que ela tenha aprendido no outro trabalho, tenha feito de forma mais correta, não tenha repetido essa falha, mas enfim, tratei ela com respeito, com educação, perguntei, orientei, dei uma chance, de certa forma. Depois tivemos que cumprir o papel, que também é a parte do RH, do departamento pessoal. E esse papel é muito humano também, né? De lidar com essa situação, né? Você podia ter chegado para ela e disse, escuta, tá... Viu, tá louca, guria? Tá maluca, né? Mas não, manteve a compostura, né? Foi educado. Isso também acho que é um papel bem importante. Olha, isso é uma competência que eu tenho, que eu gosto de falar assim. Eu fiquei um pouco desumilde para falar dela, porque foi uma competência que me fez, às vezes, me destacar perante meus colegas, que é essa tranquilidade na comunicação com os colaboradores, principalmente de chão de fábrica. Eu trabalhei muito tempo em indústria, então quando chegava uma pessoa que é mais complicada, que tem esses colaboradores que são um pouco mais complicados, são um pouco mais incisivos, são um pouco mais brutos, e quando chegava pessoas desse tipo, as meninas da casa falavam, mãe, conversa você, que eu não tenho paciência não. Eu ia lá com calma. Gente, na hora que o rapaz chega brutão com você trata ele com educação, explica de um jeito, uma terminologia que ele entende, nossa senhora, ele murcha, aí quando ele vai negar, viu, eu quero falar com aquele lá que me explica as coisas que eu entendo, entendeu? Então você vira uma referência. Então isso foi uma competência que eu tinha. Eu sou de uma comunidade bem humilde na região de Curitiba, lá em Almirante Tamandaré. Então eu era uma das poucas pessoas lá do bairro que eu morava que trabalhava no administrativo. Quando eu fui aprendiz, eu acabei sendo efetivado, fiquei. Então eu tinha esse cuidado para conversar com as pessoas que era igual eu ali, que estava no dia a dia. Então essa paciência de explicar, de não perder a calma, foi algo que que era uma competência, que chamava a atenção de quem estava comigo. E daí, quando tinha um BO, manda o Michael, resolve lá, vai lá resolver, conversa com ele. Inclusive, a gente tem um episódio sobre comunicação não violenta na primeira temporada aqui do Talks. Olha só. Como é importante, né? Sim, demais. E eu fiquei pensando se foi assim que tu conseguiu nunca ser ameaçado de levar um soco. De morte. De morte, sei lá, você nunca teve que registrar um BO. Olha, não, comigo não aconteceu, tá? Comigo não aconteceu, mas tem relatos de diversos colegas, amigos, seguidores que passaram por situações dessas, que não é fácil lidar com pessoas assim. Eu, graças a Deus, tive talvez sorte, porque por mais que você use de comunicação não violenta, consiga passar uma informação correta, às vezes você vai estar errado na visão dele de qualquer forma, e a culpa é sua, foi você que roubou o dinheiro dele.
ele vai chamar um advogado, ele vai levantar uma homologação. Eu tenho certeza que isso potencializa ainda mais quando é mulher. No RH, a maior parte dos colaboradores acabam sendo mulher. Talvez eu tenha sofrido um pouco menos, por mais que eu não seja uma pessoa que impõe tanto respeito, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa baixinha, não sou uma pessoa assim que tem tanta presença física, mas pelo fato de ser homem, talvez isso tenha uma certa empatia maior perante a esses colaboradores que são um pouco mais difíceis. E com mulher eu imagino que seja um pouco mais complicado. Sim, até porque eu já tive que intervir em algumas situações com colegas de trabalho que passaram por situações um pouco mais delicadas. Ainda tem, né, muito machismo, enfim, nós que somos mulheres sabemos que a gente ainda sofre, né, muito essa questão de homens acharem que podem impor, né, suas vontades e seus desejos e seus pensamentos. Então eu tive esse certo privilégio por ser homem, por estar trabalhando no setor de RH, inclusive em algumas situações mais delicadas de questão de assédio virtual, colaborador mandando mensagens para as meninas que são do RH, então essa pessoa vinha no RH com muita frequência, então sempre que essa pessoa vinha, eu já ia na porta recebê-la, não deixava ela entrar, eu que conversava com ela, não deixava ela vir, então ainda dava esse certo suporte para minhas colegas, então eu presenciava, por mais que não soubesse que elas estivessem passando, estava ali no dia a dia para entender, pelo menos do lado delas, essa dor de como é difícil ser mulher em qualquer ambiente, né? Tu tinha essa visão, isso é bem importante. Tinha e tenho, né? Então, por isso que eu acho que eu tomo muito esse cuidado quando eu vou falar desse assunto. Não é um assunto que me compete, é um assunto que compete muito a vocês, mulheres. Mas se nós estivermos ali do lado, nem que seja só para intervir de alguma forma que seja, eu acho que já é alguma coisa. Com certeza. Bom, e para a gente fechar aqui o nosso Talks com chave de ouro, eu vou pedir para vocês compartilharem algum conteúdo, pode ser um livro, uma série, um filme, que vocês acham que pode agregar aqui para o assunto de hoje, para esse nosso bate-papo. Que pode agregar aqui para o nosso assunto de hoje. Bom, gente, eu posso falar até da própria palestra da Mariana com Y, que você citou, que é Abre Mente. Mas vou citar também o livro do Luciano Santos, que é um livro que é Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é um livro que fala muito sobre você pensar em você antes. Você tem que pensar na empresa, tem que pensar no coletivo, com certeza, mas a tua prioridade sempre tem que ser você mesmo. E você não pode deixar passar oportunidades, porque, um sentimento de gratidão, tem que ter sentimento de gratidão, mas você tem que se colocar em primeiro lugar também. Se for uma oportunidade bacana para você, você tem que ir. Então, o livro lida com diversas situações sobre isso e fala e exemplifica muitas das decisões que eu tomei na minha vida. Eu demorei muito tempo ter coragem para poder ser um pouco mais incisivo na minha profissão, para poder falar, para poder tomar decisões, uma pessoa mais passiva. Então, eu me via do lado da pessoa que não tomava essas decisões. A carreira do menino do RH, do Maicon, ela tomou outro caminho quando eu resolvi ter coragem. No meu ambiente de trabalho, depois de ter coragem para poder falar, utilizar a linguagem de humor para poder falar da minha profissão. Então, quando eu deixei de ter medo, tive um pouco mais de coragem, que as coisas começaram a acontecer um pouco mais. Então, falta um pouco de coragem. E quando eu me coloquei em primeiro lugar, as coisas começaram a acontecer de uma forma um pouco mais natural e até rápida para mim. Então, vou citar o livro dele. E eu também queria falar de uma música, que é uma música que eu gosto muito. É uma música até recente, o pessoal mais novo deve gostar pra caramba, de Atitude 67, mas tem uma música dele chamada Sonhos. Mas é uma canção tão bonita que toda vez que eu vejo aquela canção, é uma canção que reflete muito o meu sentimento perante a minha carreira hoje artística, falando ainda de RH. Então, é uma música que fala muito. Então, quem quiser escutar Atitude 67, Sonhos, é uma música que me ajuda muito a exemplificar os meus sentimentos sobre isso que eu vivo hoje. Perfeito. Minha dica é mais caseira. Primeiro, seguir o menino do RH no Instagram. Ótimo. É isso, gente. Olha, quem quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, falando sobre o dia a dia do profissional de RH, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais lúdica, mas ainda assim muito verdadeira. Eu costumo dizer que quem não gosta muito dos conteúdos que estão por lá, porque não gosta de ouvir verdades, porque nada mais do que está lá é um recorte apenas do nosso dia a dia. Uma vida um pouco mais... Uma forma um pouco mais realista de dizer, mas mesmo assim cômica. Então procurem lá. Menino do RH nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Onde você procurar, você vai me encontrar. E para quem gosta de conteúdo de RH, de departamento pessoal, gestão de pessoas, a gente tem muito conteúdo mesmo no blog da Metadados. A gente aborda todos esses temas e são conteúdos que são explorados por especialistas. Então,
são em profundidade, vocês encontram lá muitos conteúdos legais, tem a biblioteca do RH também, com conteúdos ricos, e-book. Agora a gente está numa fase de transição do e-social, então, para fechar aqui, já que a gente falou muito de DP, eu vou recomendar especificamente o nosso e-book sobre e-social, o S1.3, em que a gente explica detalhadamente quais são as principais mudanças que vão acontecer no e-social, traz, inclusive, exemplos de algumas dessas mudanças e o que tu tem que saber para ficar por dentro nessa transição que se encerra em fevereiro de 2025. Perfeito. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo aí cheio de histórias engraçadas e insights sobre o DP. Um agradecimento especial ao Michael Rodrigues, o menino do RH, que trouxe muito humor e realidade aí para o nosso bate-papo também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também, Flá, pela companhia hoje. Obrigada, Rê, Michael, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito divertido, interessante, também um momento de análise e aprofundamento aí nas questões do RH. Com certeza. Se você gostou do nosso episódio, deixa aí o seu like, segue o nosso canal e já ativa o sininho para não perder os nossos próximos episódios aqui no YouTube. E se você nos acompanhou pelo Spotify, deixa sua avaliação por lá também. Até a próxima. Tchau, tchau.